Sabia que um dos santos mais populares da Igreja Católica foi, na verdade, perseguido e silenciado pelo próprio Vaticano durante anos? Essa é a história real e inacreditável de Padre Pio, um homem que, antes de ser venerado, foi considerado uma fraude, um fanático perigoso e até mesmo alguém que causava histeria coletiva. É um dos casos mais bem documentados da história moderna, e hoje vou te contar os detalhes que a maioria das pessoas não conhece. Fica comigo até o final, porque a jornada dele é surpreendente. Então, o que exatamente assustava tanto a igreja a ponto de tentarem escondê-lo do mundo? O principal motivo eram seus estigmas. Por 50 anos, Padre Pio teve feridas abertas nas mãos, nos pés e no lado do corpo, exatamente como as de Cristo na cruz. E essas feridas sangravam constantemente, algo que médicos e cientistas nunca conseguiram explicar. Imagina só o impacto disso. Para muitos, era um sinal divino. Para outros, especialmente dentro da hierarquia da igreja, parecia um espetáculo bizarro e suspeito. Mas não parava por aí. Os relatos sobre ele eram cada vez mais extraordinários e difíceis de ignorar. Havia inúmeras testemunhas que juravam que ele possuía o dom da bilocação, ou seja, a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Pessoas afirmavam tê-lo visto em lugares distantes, enquanto ele estava fisicamente confinado em seu mosteiro na Itália. E durante as confissões, a situação ficava ainda mais intensa. Muitos penitentes diziam ouvir vozes estranhas, ou sentiam que Padre Pio sabia de pecados que eles nunca haviam contado a ninguém, lendo suas almas como um livro aberto. Essa capacidade de ler consciências era ao mesmo tempo reconfortante para alguns e absolutamente apavorante para outros, incluindo os próprios padres. Com todos esses fenômenos inexplicáveis acontecendo, o Vaticano ficou em estado de alerta máximo. A desconfiança era enorme. Eles temiam que Padre Pio fosse um farsante muito habilidoso ou, pior ainda, que estivesse sendo influenciado por forças malignas. A popularidade dele crescia de forma explosiva, e a Santa Sé via isso como uma ameaça à ordem e à doutrina. Eles precisavam controlar a situação antes que saísse completamente do controle. E as medidas que tomaram foram drásticas e severas. O Vaticano iniciou uma série de investigações e impôs restrições duríssimas a ele. Primeiro, proibiram-no de celebrar missas em público. Imagine um padre sendo impedido de fazer a coisa mais central da sua vocação. Depois, proibiram-no de ouvir confissões, tirando dele uma das suas atividades mais importantes e onde seus dons pareciam mais evidentes. Ele foi essencialmente colocado em isolamento, confinado em seu convento e proibido de se comunicar com seus seguidores. Mas a vigilância não parou por aí. O Vaticano chegou a instalar microfones e colocar espiões dentro do mosteiro para observar cada movimento dele, esperando flagrar alguma fraude ou comportamento inadequado. Eles queriam provas de que tudo não passava de um grande engano. Padre Pio viveu assim por anos, em um silêncio forçado, tratado como uma ameaça pela mesma instituição a que dedicou sua vida. Ele obedeceu a todas as ordens, suportando a humilhação e a desconfiança em silêncio. Para seus seguidores, era uma injustiça tremenda. Para a igreja, era um procedimento necessário para proteger a fé. Com o tempo, as restrições foram sendo aliviadas, mas a suspeita nunca desapareceu completamente enquanto ele esteve vivo. A reviravolta nessa história só veio muito tempo depois. Décadas após a sua morte, a percepção da igreja começou a mudar. Os testemunhos de milagres e curas atribuídos à sua intercessão continuaram a se multiplicar, vindos de todas as partes do mundo. A devoção popular por ele era tão forte que não podia mais ser ignorada. Finalmente, após uma análise profunda de sua vida, seus escritos e os inúmeros milagres documentados, a igreja reconheceu sua santidade. Padre Pio foi beatificado em 1999 e, finalmente, canonizado como santo em 2002 pelo Papa João Paulo II, que curiosamente o conheceu em vida. O homem que um dia foi visto como um problema se tornou oficialmente São Pio de Pietrelcina, um dos santos mais amados e procurados do mundo. É uma história impressionante sobre fé, obediência e como a verdade às vezes leva muito tempo para ser reconhecida. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história fascinante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E até a próxima!